Oi, boa noite. Mais uma madrugada com Deus, né? É sempre bom a gente estar na presença do Senhor. Sempre buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com minha Bíblia, mais uma vez lendo e aprendendo mais sobre Deus, buscando mais sobre Deus, buscando saber, porque eu tenho interesse de saber mais da vida de Deus, das coisas do passado, do que aconteceu. E hoje, mais uma vez, a história que eu li é a história de mais uma mulher da Bíblia. Uma mulher que nasceu, foi criada sem pai, sem mãe. Na verdade, foi criada por um tio. E esse tio a criou e educou como uma filha. Estou falando de Esther, a história de Esther. Essa pessoa que foi assim uma rainha extraordinária, uma rainha valente, uma rainha corajosa, que em nenhum momento ela temeu. Ela pode até ter tido seus medos, ter ficado assustada, porque isso é de nós seres humanos. Mas quando de fato ela se levantou, tomou atitude para tomar decisões, isso foi assim magnífico, né? E Deus, ele já tinha preparado tudo na vida de Esther. Deus, ele prepara tudo nas nossas vidas. Se nós observarmos e olharmos, Deus tem tudo preparado para nós. Desde criança que Esther, como eu já falei, né, foi criada pelos pais. E existia uma rainha que era casada, né, a rainha Vasti. Eles foram morar em Suzã, o nome do lugar. Foram morar lá, ela e o tio dela. E aí ela foi criança para lá. Ele criou lá. E existia a rainha Vasti, que era casada com o rei, né? A rainha muito linda, muito belíssima. E um dia o rei resolveu mostrar os tesouros do rei, do seu reino, né? Acho que todo mundo já conhece essa história, mas é sempre bom a gente estar lembrando, né? E no meio desses tesouros que o rei queria mostrar aos príncipes, estava incluída a rainha Esther, com a sua coroa, sua beleza. Só que ela, por achar que o rei estava muito bêbado, junto com os seus amigos, ela não quis ir. Ela não respeitou o momento e simplesmente disse não ao eunuco do rei, né? E o eunuco voltou ao rei e disse que a rainha tinha se recusado de ir ao encontro dele. Com isso, cresceu uma fúria muito grande no rei, porque ela era uma das
suas maravilhas que o rei queria apresentar aos amigos. Então, os seus conselheiros resolveram destituí-la da função, falar com o rei para que o rei destituísse, né, a rainha do trono, do seu cargo, da sua função de esposa e rainha, e assim ela foi mandada embora do reino. E com isso, quando o rei ficou sóbrio da bebida, ele sentiu falta dela, de Vasti. E aí com isso ele perguntou aos seus conselheiros o que ele poderia fazer para substituir a ausência da rainha. E seus conselheiros, como sempre, o aconselharam a buscar uma nova rainha. Então o rei mandou buscar todas as moças puras e virgens da cidade, levar ao castelo, e com isso elas foram ensinadas a como se portar, como se vestir como rainha. E aquela que caísse aos olhos do rei, que a sua beleza, que ele a chamasse pelo nome, seria a nova rainha no lugar de Vasti. Então Esther, na sua simplicidade, antes disso, o seu tio, o Mardoqueu, disse para ela que na verdade o nome dela era Radassa. E seu tio pediu para ela, para que ela falasse que o nome dela era Esther e não falasse da linhagem dela, E assim ela o fez. Se apresentou como Esther no castelo do rei. E aí todas as moças, todas as noites era chamada uma, mas nenhuma agradava o rei. Até que chegou o dia de Esther se apresentar ao rei e ela foi lá, na sua simplicidade, se apresentou ao rei, nos aposentos do rei. E ele a tomou, e a chamou pelo seu nome, E assim ela se transformou, se tornou a rainha. E com isso ela casou, ele a coroou, colocou a coroa nela de rainha e tudo, ela belíssima na sua beleza. E com isso ela começou a ter vários servos para servi-la. E com isso o rei tinha um dos seus seguidores, vamos dizer assim, chamado Amã. Amã, ele odiava os judeus. Ele tinha um ódio tão grande pelos judeus que ele mudava, ele simplesmente se transformava ao ver Mardoqueu, porque na verdade todos da cidade, por ele ser a pessoa mais importante depois do rei, todos tinham que se curvar diante dele. E Mardoqueu não se curvava. E isso nele crescia um ódio muito grande, uma raiva. Por que ele não se curvava? E aí, com isso cresceu uma inimizade entre os dois, E Amã resolveu fazer um decreto
um decreto para que todos os judeus fossem eliminados da terra. Homens, mulheres, crianças, velhos. E além de tudo, além de serem mortos, as ordens era para trazer o que eles tinham, né? Ouro, prata, que fosse recolhido. Esté até então não sabia de nada, mas o seu primo se prostou na porta do castelo do rei, né, Mardoqueu, quando soube da história, né, do decreto de Amã. Vestiu uma roupa de saco, de estopa, cobriu-se de cinza e ficou lá, implorando para que Esté viesse. E aí, a rainha ficou sabendo, um dos seus servos a informou do que estava acontecendo, porque ela estava ouvindo os gritos de Mardoqueu no portão e ela não estava entendendo o porquê daquele homem lá no portão gritando. Então mandou o servo ir lá, e o servo foi levando roupas novas para ele vestir. Ele não quis. Ele disse que queria falar com a rainha. E assim, essa história está na história de Esté, no livro de Esté. E aí, o recado que Mardoqueu mandou para ela, né? Eu vou ler aqui um pouco. Porque se de todos te calares, nestes tempos, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se achar em Susã, e jejua por mim, e não comais e nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças, ou seja, as servas, também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segredo a lei, ainda que não é segundo a lei. Se eu perecerei. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Então, assim, a importância da oração e do jejum. Eles todos os judeus fizeram como Esté pediu, jejuaram e oraram por 3 dias pela rainha. Porque, claro, ela não podia chegar de qualquer jeito lá onde estava o rei. Ela tinha que primeiro se consagrar, pedir a Deus que a ajudasse naquele momento em oração, e Deus a ajudou, colocou as mãos sobre a vida dela, porque quando ela entrou no palácio, que ela entrou de cabeça baixa, fazendo reverência ao rei, ele a tocou com o cetro na testa dela e fez com que ela levantasse a cabeça e dissesse para ele o que ela queria dele, que ele daria até metade do reino dele para ela. Olha só como Deus é maravilhoso.
Deus usou Esther naquele momento. Foi um momento assim muito difícil, muito complicado, um momento de dor para o tio dela, porque ela foi levada às pressas para o castelo, que ele tinha outros planos para ela casar, mas os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos planos. Deus tinha um plano dela casar com o rei para salvar o seu povo, salvar aquelas pessoas que estavam lá, que estavam no decreto para morrer. E Deus, ele é assim, ele age. Nós, às vezes, nós não entendemos o agir de Deus. Mas Deus usou Esther naquele momento. Fez com que o rei levasse todas as moças da cidade. Foi um chororô, muitos pais choraram, se desesperaram. Mardoqueu foi um que chorou, se desesperou, porque levaram a filha dele. Mas Deus tinha um propósito na vida dela e na vida daquelas moças. Salvar todas da morte, do decreto de Amã. Porque Amã sempre foi uma pessoa diabólica, uma pessoa do mal, aquela pessoa terrível, aquela pessoa que não quer nada com Deus, que procura fazer o mal para as pessoas, se sente feliz em fazer o mal para as pessoas. E Deus usou ela naquele momento, naqueles dias, para que ela salvasse o povo judeu naqueles dias. Então Esther convidou o rei para um banquete lá no seus aposentos, né? Porque até então o rei dormia separado dela, ela só era chamada lá, ela só tinha lá intimidades com o rei quando ele chamava, quando ele a chamava. Porque naquele tempo as mulheres, elas tinham que esperar ser chamadas pelos seus esposos, pelos seus maridos. E já fazia algum tempo que o rei não a chamava, e todos estavam pensando que o rei, simplesmente o rei tinha esquecido dela, que ela não estava mais na graça do rei. Mas na verdade Deus estava preparando Esther para aquele momento lá com o rei. Então ela convidou o rei para ir até seus aposentos para um banquete. E ela preparou esse banquete, o rei foi, convidou Amã foi também, comeram bastante, se empanturralham de tanto comer a comida. E o rei disse a ela: o que tu tens para me dizer? Ela disse que se não fosse para aborrecer o rei, que ele voltasse no outro dia, que ela ia fazer a sua petição, ia fazer o seu pedido. E aí, a Amã foi para casa feliz, chegou em casa, contou para sua esposa que tinha caído na graça da rainha, que tinha jantado com a rainha, com o rei, um banquete maravilhoso e tudo. Quando foi no outro dia, ele foi novamente, né? Um dos servos do rei foi buscá-lo na sua casa e o levou para fazer o banquete lá, para ele participar do banquete lá com a rainha. E o rei perguntou à rainha, que já estava cheia, qual a petição dela? E disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará? E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino.
Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã, e que o rei me conceda a vida. O rei, como assim? Conceder a vida? Ela disse sim. Aí contou para ele que ela era judia e que ela e seu povo tinham sido decretada a morte de todo seu povo, ser banido da face da terra, todos os judeus. Aí o rei disse, aqui voltando novamente: qual é a tua petição, minha rainha Esté? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está esse coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem, o opressor, é o inimigo, é este mal, Amã. Então, o rei, tomado de fúria: mas como assim? Como assim você vai morrer? Como assim você é a rainha? Você não pode morrer, você é minha rainha. Você não pode morrer. Aí ela disse: eu e meu povo, nós somos judeus, eu sou judia. Ela teve que falar a verdade. Ela teve que dizer a verdade para ele. E foi decretado a morte de todos os judeus. Então, eu sendo judia, eu também morrerei. Serei morta. O rei entrou em desespero, porque, na verdade, o rei amava Esté. E o rei pegou, porque estamos vendidos, Esté dizendo, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Aí ela ainda diz assim: se tivessem nos vendido como escravo, tudo bem, mas a ordem é para nos matar, nos aniquilar. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é este, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse o homem, o opressor e o inimigo: é este o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: porventura, queres ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? O rei ficou assim, desnorteado, porque Amã, ele se ajoelhou diante da rainha.
Só que o rei ficou tão perturbado que o rei achava que ele estava querendo matar a rainha. Então o rei chamou todos os seus guardas, prenda ele. E aí, então, Arboná, um dos eunucos que servia diante do rei, eis que também contou ao rei que havia uma forca de 50 côvados de altura e Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nele. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, o inimigo, ele pode tentar nos afrontar. Ele pode vir nos afrontar a todo momento. Mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que é justo, juiz, ele faz com que o inimigo ele caia na sua própria armadilha, que foi o que aconteceu aqui. Houve a batalha, houve a luta, porque Mardoqueu foi eleito o chanceler do rei, que era a segunda pessoa depois do rei. E ele pediu para que mandou uma ordem, um decreto, para que cada um dos judeus pudesse se defender. E houve a guerra, e a rainha sufocada com aquilo tudo. E o rei mandou buscar notícias da guerra. No final da tarde, a guerra havia acabado. Havia morrido muitos judeus, mas também todos os que perseguiam os judeus tinham sido aniquilados. Deus colocou a mão sobre a vida de cada um, e todos os outros judeus que ficaram entraram em oração, estavam em oração, buscando a Deus, buscando a salvação para aquelas pessoas, o livramento. Então, nós a todo momento devemos nos apegar a esse Deus que a todo momento está conosco, nos livrando, trazendo livramento, fazendo com que a gente, na verdade, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque o pecado, ele é o que contamina todo o nosso corpo, todo o nosso coração. Então, devemos viver sempre buscando a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele salva. Jesus Cristo salva. Ele tem o poder de salvar. Muita gente acha que é tolice, mas não. Tolos somos nós que achamos que podemos qualquer coisa, que podemos viver sem Deus. Não. Deus, ele fez todas as coisas. Deus, ele colocou tudo para nós. Mas veio o pecado. Então, é esse pecado que nós temos que lutar todas as noites. Temos que buscar a Deus. Temos que orar. Temos que jejuar. Temos que fazer por onde Deus se agrade de nós todos os dias. Eu espero
que todos que leem essa história, o livro de Esther, eu sempre deixo aqui. Procure ler o livro de Esther, refletir. Esther foi uma grande mulher na Bíblia, uma grande rainha. Ela não foi só uma mulher, ela foi uma rainha. Uma rainha escolhida por Deus, determinada para salvar o seu povo. Ela foi colocada lá no trono de rainha. Ela não foi colocada à toa. Ela foi colocada lá porque Deus tinha um propósito na vida dela. Dela salvar o seu povo. Salvar aquele povo que estava lá sendo oprimido, que ia ser assassinado. Então, o que eu deixo nessa noite, que nós devemos ser fortes. Tem hora que fraquejamos e com isso devemos buscar força em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo que nos guarda, porque hoje nós vivemos pela graça de Deus. Nós estamos aqui, não é porque nós somos merecedores, porque nós somos bonitinhos, nós somos arrumadinhos, cheirosinhos, não. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. A graça do Senhor é que tem nos libertado, é que tem nos encorajado a buscar esse Deus. E não devemos deixar nenhum dia de buscar Deus, porque Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Sempre tem um propósito para cada um de nós. Assim como ele teve a vida de Esther, que hoje eu li o livro de Esther. Então, só tenho a agradecer, que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos, que a luz, o brilho do Senhor possa resplandecer sobre a vida de cada um que ouvir e ver esse vídeo. Eu não sou nenhuma artista, nenhuma, como se diz, pregadora. Eu estou buscando almas. Eu quero almas para Jesus. Eu quero que as pessoas se convertam através dessa palavra. E não se esqueça, coloque no seu coração, Jesus nos ama, mas antes dele nos amar, ele salva. Jesus é o único caminho para nós chegarmos a Deus. E nós chegando a Deus, nós chegaremos ao céu. A nossa coroa está lá preparada para que possamos usufruir do céu, onde Jesus está. Vamos buscar mais desse Deus, vamos orar mais, nos aproximar mais de Deus, porque só Ele salva, só Ele tem o poder para salvar a cada um de nós. Que Jesus abençoe nesta noite e nessa madrugada, e fique com Deus, e que toda glória, toda honra seja dada a Deus. Aleluia.